Após rejeitar 99 mulheres, chefão da máfia coreana descobriu um amor surpreendente com a atendente. Júnior era um homem que impunha respeito. Com seus 35 anos e uma vida cercada por sombras, ele se destacava em um subúrbio vibrante de São Paulo. O cheiro de pão fresco e o som animado do café de esquina onde costumava passar entorpeciam sua mente, mas havia algo de irresistível naquelas mesas de madeira. Ele era o chefão da máfia coreana e tinha rejeitado 99 mulheres. Para ele, nenhuma delas podia entender a complexidade de sua vida ou o vazio que o consumia. Sempre cercado por uma aura de poder, a sensação era de que nada preenchia sua alma. Foi então que ele conheceu Mariana, 25 anos, com um sorriso que iluminava o café e uma atitude que o desafiava. Ela era diferente, não se deixava impressionar pela fama ou pelo dinheiro. "Você não é melhor que ninguém só porque tem poder, sabia?" Disse em uma de suas conversas, com um olhar que poderia atravessar a armadura de Júnior. Era um soco no estômago que, estranhamente, o fazia se sentir vivo. Com a autenticidade dela, ele começou a passar mais tempo ali, cada dia mais atraído por aquela mulher que acreditava em dignidade e respeito mútuo, conceitos que sempre estiveram distantes de sua realidade. As semanas passaram e Júnior sentiu que algo estava mudando. Mariana o fazia refletir. Ele costumava ver a vida como um jogo de xadrez, onde cada peça era apenas um passo para alcançar mais poder. Mas agora seus olhos se abriam para uma nova perspectiva que ele nunca havia cogitado. No entanto, ao mesmo tempo, os comparsas de Júnior não viam com bons olhos essa conexão forte. Para eles, um chefão da máfia não deveria se deixar envolver em relações com pessoas comuns. O clima no café era quente. As conversas se misturavam com o som do liquidificador de açaí, enquanto Júnior se debatia entre dois mundos. Mariana percebeu que ele estava lutando com seus próprios demônios. Certa manhã, enquanto estava no caixa, ela viu um grupo de homens sombrios entrando, seus rostos conhecidos do passado de Júnior. A tensão tomou conta do ambiente. Foi então que a realidade bateu. Um deles, com um olhar intimidador, disparou as palavras que ecoariam em sua mente. "A escolha é simples, Júnior. Você se mantém no controle ou perde tudo, inclusive ela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de Júnior disparou. Ele estava à beira de um colapso. No fundo, ele sabia que proteger Mariana significaria arriscar tudo o que tinha. Mas ele também sentia que, pela primeira vez, havia encontrado alguém que poderia ajudá-lo a se redimir, a enxergar a vida de maneira diferente. Ele não queria apenas ser o chefão da máfia. Ele queria ser mais. Queria ser respeitado não pelo medo, mas pelo amor. Júnior se viu em uma encruzilhada. O que ele escolheria? Continuar a vida de sombras e poder, ou lutar por um futuro ao lado de Mariana, arriscando tudo por amor e redenção? O barulho do café se tornava distante enquanto a dúvida inundava seu ser. Ele olhou para Mariana. Seu sorriso tinha se apagado, e, em meio à angústia, a pergunta crucial ecoou em sua mente: quem eu realmente sou? Ao se deparar com essa escolha, a cena estava prestes a se intensificar, e o futuro de todos dependia de sua decisão. O olhar de Júnior se perdeu no chão do café, sua mente correndo em um turbilhão. As palavras do homem ameaçador reverberavam como um sino distante, despertando em seu peito uma angústia que ele nunca havia conhecido. Ele queria gritar, dizer que não tinha medo, mas a verdade era que sentia cada vez mais a pressão do passado apertando seu pescoço. Mariana, percebendo a mudança súbita no ambiente, fechou o caixa e caminhou até ele. Havia preocupação em seu olhar, mas sua força a impelia a agir. "Júnior, o que está acontecendo?" Ela tocou seu braço, um gesto simples, mas carregado de significado. Ele forçou um sorriso, tentando manter as aparências, mas Mariana não se deixou enganar. "Você não precisa carregar isso sozinho." Suas palavras penetraram a carapaça de solidão que Júnior tinha construído. Ele se perguntou como ela conseguia ser tão genuína em um mundo onde ele havia aprendido a desconfiar de todos. As palavras do homem ainda ecoavam na sua mente. Ele sabia o que se seguia. Se dissesse que estava decidido a ficar com Mariana, os seus comparsas não aceitariam. Poderia ser o fim da linha para eles dois.
A imagem da linha que se formava entre ele e Mariana começava a se tornar cada vez mais clara. De um lado, a sua vida de poder. Do outro, a possibilidade de amor e verdade. Ele precisava decidir. Mariana, começou Júnior, mas foi interrompido por um grito vindo do fundo do café. Um cliente havia derrubado uma cadeira e a tensão se instalou instantaneamente entre os presentes. Júnior sentiu o coração acelerar por causa da adrenalina. O perigo estava próximo e ela não estava a salvo. Precisamos sair daqui, falou olhando nos olhos dela, buscando uma razão para que Mariana o seguisse. Por que você está falando assim? Temos que enfrentar isso juntos, eu posso te ajudar. A determinação na voz dela era como uma lâmina afiada, cortando a névoa de medo que o envolvia. Mas ele sabia que não era tão simples. O grupo de homens ameaçadores parecia mais próximo agora. Alguns observando de longe, seus rostos tornando-se cada vez mais visíveis. Júnior sentia o instinto de proteção se agitar dentro dele. Cada segundo era uma batalha entre sua natureza e seu desejo de um futuro ao lado de Mariana. Se eu me afastar deles, você estará bem. Você tem que ficar longe desse mundo. Ele estava quase implorando, sua vulnerabilidade à flor da pele. Mas ela não se deixou abalar. E você? O que vai fazer? Se afastar de mim é a solução? As palavras de Mariana feriram Júnior como uma verdade que ele sabia que precisava ouvir. Era como se ela pudesse enxergar seu coração, todo o seu estado de confusão e medo. Antes que pudesse responder, os homens começaram a se aproximar, e um deles, o mais alto, a voz grave, interrompeu a conversa. Júnior, aqui um de nós precisa fazer uma escolha, e você vai ser o escolhido. Nesse momento tudo parecia parar. Júnior olhou para Mariana e pela primeira vez, ele viu mais do que o sorriso iluminador. Ele viu força. E mais importante, viu vida. Mariana, Ela tocou seu rosto com a mão. Como se dissesse para ele acreditar. O toque dela acendeu uma faísca dentro dele. Uma chama de coragem. O que ele precisava era se libertar de uma vez por todas daquela prisão em que se colocara. Chegou a hora de ser eu mesmo, pensou Júnior. Mas o que ele não sabia era que esse momento de decisão seria apenas o início de um turbilhão que mudaria suas vidas para sempre. Com o sangue pulsando nas veias, ele olhou para aqueles homens com uma determinação que nunca sentira antes. O que aconteceria a seguir? O peso da escolha pairava no ar, e a única certeza era de que nada ficaria como antes. Júnior sentiu o coração disparar a cada segundo que passava. Os olhares dos homens se tornavam cada vez mais insidiosos, como serpentes à espreita. A voz do líder ecoou na sua mente. Uma melodia tortuosa que insistia que a escolha que ele precisava fazer era mais do que uma simples derrota ou uma vitória. Olha só, meu chapa. A vida aqui não é brincadeira. A escolha que você faz pode te dar tudo ou te tirar tudo. O homem mais alto cruzou os braços, mas em vez de ameaçar, parecia esperar, avaliar a intensidade nas feições de Júnior. Mariana, ao seu lado, respirava fundo, confiando no poder da verdade entre eles. Júnior, ela disse com a voz mais calma, mais firme, não se esqueça do que realmente importa. Você pode se afastar dessa vida, é uma escolha. Aquelas palavras dançaram em sua mente como uma luz no fim do túnel. Mas a escuridão ao redor dele parecia mais opressora. Lembranças de sua infância, dos traumas e das decisões ruins que o levaram até ali, tumultuavam seu coração. Queria se libertar. Mas como? Os homens começaram a cercá-lo, sua aproximação transformando o café em um campo de batalha silencioso. Júnior sentiu a adrenalina correr pelo corpo, enquanto seu instinto de proteção pulsava, querendo manter Mariana a salvo. Eu não quero fazer parte disso, exclamou mais para si mesmo do que para os homens. Eu não sou mais o que vocês pensam que sou. O choque nas feições do líder era evidente, mas logo foi substituído por um sorriso cínico. Ah, você sempre diz isso, mas no fim, sempre volta. É do seu sangue, meu amigo. O tom de deboche quase fez Júnior recuar, mas a força de Mariana ao seu lado o fez permanecer. Chega! Não vou deixar você me manipular mais. A intensidade na voz de Júnior soou como um trovão, ecoando pelas paredes do café. Ele sentiu uma onda de coragem subir pelas costas, empurrando-o para a frente. A conexão com Mariana o alimentava e deixava claro que já não lutava apenas por si, mas por ela, por um futuro diferente. Os homens hesitaram, e naquele breve momento de indecisão, ele pegou a mão de Mariana, envolvendo seus dedos aos dela.
Vamos juntos, certo? Questionou, esperando que ela visse o que estava tentando construir. Ela apertou a mão dele, sua confiança quente e reconfortante. Assim estaremos juntos, sempre. A tensão no ar mudou. Júnior percebeu que a verdadeira batalha não era contra aqueles homens, mas contra a sua própria descrença, contra os fantasmas do passado que o amedrontavam. No fundo, ele sabia que essa escolha era um passo em direção a um novo caminho e um rompimento com tudo o que o aprisionava. Chegou a hora de mostrar quem eu sou de verdade, pensou, sentindo a força de Mariana ao seu lado como uma armadura. Mas, antes que pudesse avançar, o líder soltou uma risada sarcástica, cortando o clima de determinação. Você vai pagar por isso, Júnior. Vamos ver até onde vai essa sua coragem. Aquelas palavras lhe cortaram o fôlego. Ele estava prestes a se desvencilhar do seu passado e já sentia o peso do medo novamente. O que aconteceria agora? As consequências daquele momento poderiam ser devastadoras. Ao contrário do que esperava, um alvoroço começou a agitar o café, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Júnior, olhe! Sussurrou Mariana, seus olhos cintilando com medo e expectativa. Ele virou a cabeça e notou que outros clientes começavam a perceber a tensão, alguns se levantando e sussurrando uns para os outros. A atmosfera se tornava elétrica, como se todos soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. E agora? Ele perguntou, a voz trêmula apenas para Mariana. No fundo, sabia que havia chegado ao momento da verdade, mas não sabia para onde tudo aquilo os levaria. O olhar dela, misto de preocupação e esperança, dizia que o desfecho não seria simples. Um estrondo soou do lado de fora, rompendo a tensão como um trovão. Poderia ser a oportunidade que Júnior aguardava, ou o início de algo ainda mais aterrorizante. Ele precisava agir. A escolha estava em suas mãos, e talvez, apenas talvez, uma nova vida o esperasse do outro lado. O estrondo do lado de fora fez a tensão no café aumentar ainda mais. Júnior não pôde evitar que seu coração disparasse. Era como se o mundo ao seu redor tivesse entrado em câmera lenta. Ele e Mariana trocaram olhares ansiosos. O que estavam prestes a fazer poderia determinar o futuro de ambos. Precisamos sair daqui, disse Júnior, a voz agora firme, determinada. Mariana acenou com a cabeça, sua mão ainda firmemente entrelaçada na dele. O grupo de homens em volta deles parecia hesitar, como se a súbita interrupção tivesse os deixado confusos. A porta do café se abriu com um movimento brusco, revelando um grupo de pessoas da segurança. Os homens que cercavam Júnior e Mariana olhavam nervosamente, prontos para reagir. O líder, ainda com seu sorriso cínico, lançou um olhar desdenhoso. Vocês acham que podem escapar tão facilmente? As palavras dele não interromperam a determinação de Júnior. Cada fibra do seu ser pulsava de coragem. Ele não lutava mais sozinho. Ali estava Mariana, forte, confiável. Vamos! Ele gritou, puxando-a para fora do café. Os dois correram em direção à porta, e no momento em que cruzaram a entrada, sentiram o vento gelado e revigorante. Júnior ouviu gritos atrás deles, mas não queria olhar para trás. Aquela era a chance de deixar o passado para trás, de se libertar daquela vida que o oprimia. Conforme corriam pela calçada, desencontrados em sua nova liberdade, o barulho das perseguições começou a se intensificar, fazendo-lhe sentir o peso da tensão. O vento lhe trazia um misto de liberdade e medo, e ao olhar para Mariana, viu que ela também sentia a adrenalina. O rosto dela estava determinado, seus olhos brilhantes. Para onde vamos? Ela perguntou ofegante. Eu não sei, mas qualquer lugar é melhor do que aqui. Júnior respondeu, o peito ardendo. Eles podiam sentir os homens atrás deles, mas agora havia algo poderoso que os impulsionava. Era a esperança. Era a força que vinha do apoio um do outro. Ao atravessarem uma esquina, Júnior parou de repente. Virou-se para Mariana, segurou seu rosto com as palmas das mãos e falou com sinceridade. Independentemente do que acontecer, quero que saiba que o que fizemos hoje é um novo começo. Ela sorriu levemente e uma lágrima de felicidade rolou pelo seu rosto. Eu também quero isso. Não importa o que venha a seguir, vamos enfrentar juntos. Ouvindo o barulho crescente atrás deles, Júnior puxou Mariana e continuaram a correr, com seu coração batendo em uníssono. Então, de repente, uma sirene ressoou, ecoando pela rua. O carro da polícia cruzou a esquina e bloqueou o caminho de seus perseguidores. Agora é a nossa chance, Júnior gritou, puxando Mariana para o lado oposto, em direção a um beco que parecia promissor. Eles entraram, ofegantes mas determinados. O ar estava carregado com o cheiro de chuva prestes a cair, e o céu cinzento parecia refletir a incerteza de sua fuga.
Mas e se não conseguirmos? Mariana perguntou, a preocupação evidente. E se conseguirmos? Júnior respondeu, olhando nos olhos dela. Já chegamos tão longe. Enquanto desenrolavam sua fuga, perceberam que a jornada que escolheram não seria fácil. Eles estavam prestes a entrar em um mundo desconhecido, e a liberdade tinha seu preço. Mas, juntos, sentiam que podiam enfrentar qualquer adversidade. O eco de seus corações batendo em sintonia era a única música que precisavam ouvir. Então, ao virarem uma esquina, depararam-se com uma surpresa inesperada. Uma figura familiar os aguardava, e a alegria se misturou com a apreensão. Era alguém que podia mudar tudo novamente. Júnior! Mariana! Que bom que vocês estão aqui! A voz era familiar, mas o tom carregava um peso que eles não podiam ignorar. O que essa pessoa queria? Era uma nova esperança ou mais um obstáculo em seu caminho? Júnior congelou. O rosto familiar à sua frente era como um flash do passado, seguro e instigante. Era Lucas, seu antigo amigo de infância, ao mesmo tempo aliviado e preocupado. Ele tinha sido o único a acreditar em Júnior durante os tempos mais difíceis, mas agora a situação era diferente, e a tensão no ar se tornava palpável. Lucas, o que você está fazendo aqui? Júnior perguntou, um misto de desconforto e esperança na voz. Nós precisamos conversar. Não aqui, é perigoso. Lucas respondeu, lançando um olhar ansioso para a entrada do beco. Ele gesticulou rapidamente, convidando-os a seguir. O coração de Júnior acelerou ao perceber que talvez essa figura familiar pudesse ser a chave para a liberdade que eles buscavam. Mariana olhou para Júnior, um brilho de dúvida em seu olhar. Devemos confiar nele? Júnior hesitou. O peso das decisões pairava sobre eles, intensificado pela urgência do momento. Mas havia uma faísca de esperança dentro dele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, respondeu, apertando a mão de Mariana como se isso pudesse trazer segurança. Enquanto seguiam Lucas por um beco estreito, o cheiro da chuva começava a impregnar o ar. O futuro parecia incerto, mas não havia volta. Nas profundezas de seu ser, Júnior sentiu que esta era uma oportunidade. Ao chegarem a uma pequena expedição abandonada, Lucas fechou a porta atrás deles, criando um momento de segurança temporário. Estava te procurando, Júnior. Ouvi sobre a confusão e soube que precisávamos agir logo, disse Lucas, sua voz baixa, mas firme. A situação está pior do que pensávamos. Eles estão atrás de vocês. Júnior sentiu um arrepio. Por quê? O que exatamente você sabe? Eu tenho contatos. Alguém muito próximo me informou que essa gangue não é só sobre o que aconteceu hoje. Eles estão de olho em você e Mariana por causa do que revelaram. Esse foi apenas o início, Lucas explicou, os olhos dele parecendo mais pesados com a responsabilidade. Mariana cerrou os punhos, seu espírito forte apesar da incerteza. E o que podemos fazer? Não podemos ficar aqui parado. Lucas respirou fundo, claramente ponderando suas palavras. Precisamos de um plano. Há um jeito de vocês saírem dessa cidade antes que seja tarde demais, mas vocês precisam agir rápido e serem discretos. O temor se misturava à determinação no coração de Júnior. A sua antiga vida parecia uma prisão, mas a possibilidade de deixar tudo para trás parecia um sonho distante, elaborado por um medo real. Estamos prontos para fazer o que for necessário. Lucas se aproximou com um olhar sincero. Sei que confiamos um no outro, mas o que estou prestes a sugerir pode ser arriscado. Vocês precisarão se disfarçar, e se as coisas derem errado, talvez precisem ficar longe por um tempo. Você irá deixar tudo para trás aqui. A ideia de se afastar de tudo o que conhecia causou um nó no estômago de Júnior. Mas ao olhar para Mariana, viu a mesma resolução em seus olhos. Ela não estava disposta a desistir. Se era para ir, que fosse em grande estilo, de mãos dadas. Estamos juntos nisso, Lucas. O que precisamos fazer? Júnior afirmou, a coragem crescendo. O olhar de Lucas se firmou, como se tivesse encontrado um propósito. Amanhã, ao amanhecer, nos encontraremos na estação. Precisamos seguir o caminho menos óbvio. O que está em jogo é maior do que vocês podem imaginar. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente, enquanto uma nova luz se acendia. O amanhecer trazia a promessa de um novo começo, mas também a incerteza da mudança. Se houver uma chance de escapar, não posso deixar passar. Quero saber quem está por trás disso. Júnior disse, seu olhar agora firme. Então é isso, até amanhã. Lucas afirmou enquanto se dirigia em direção à saída. Cuide-se e fiquem juntos. Assim que Lucas desapareceu, Júnior e Mariana se entreolharam. O medo ainda estava presente. Mas agora havia algo mais. Um plano.
Com a adrenalina pulsando nas veias, Júnior tomou a mão de Mariana, determinado a enfrentar esse novo desafio juntos. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais estava por vir nessa jornada que mal havia começado? O amanhecer poderia trazer não só uma nova vida, mas também inimigos inusitados e revelações ainda mais perigosas. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Júnior e Mariana se encontraram em meio a uma mistura de emoções. O beco escuro em que se esconderam proporcionava um abrigo temporário, mas a inquietação de um futuro incerto pesava sobre eles. Cada ruído, cada sombra parecia carregar uma ameaça. Mas havia também uma centelha de esperança ao imaginar o amanhecer. Você acha que Lucas realmente pode nos ajudar? Mariana perguntou, quebrando o silêncio que os envolvia. Sua voz tremia levemente, revelando o medo que tentava esconder. Espero que sim. Ele sempre foi alguém em quem pude confiar. Júnior respondeu, tentando transmitir segurança. Mas, dentro dele, uma tempestade de dúvidas se formava, misturada com o desejo ardente de liberdade. Tentaram aproveitar as horas que restavam até o amanhecer. Júnior puxou da mochila um caderno amarelado, os desenhos e rabiscos de seu passado, trazendo à tona memórias de uma infância feliz, antes das complicações da vida adulta. Ele começou a rabiscar, enquanto Mariana observava, admirando a forma como a arte jorrava dele como um rio. Lembre-se de quem somos, ele murmurou concentrado. Toda essa luta, tudo o que passamos, ainda temos esperança. Mariana sorriu levemente, seus olhos brilhando sob a luz tênue da rua. Sim. E nós vamos superar isso juntos. Nós sempre fomos uma equipe, afirmou, uma força renovada nas palavras dela. A noite parecia se arrastar, até que finalmente os primeiros raios de sol começaram a despontar. Júnior sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. Era hora de colocar o plano em ação. Eles rapidamente se prepararam, Júnior segurando o caderno no peito, uma âncora que lembrava suas raízes. Na hora marcada, chegaram à estação. O local, normalmente vibrante e caloroso, estava tenso e vazio, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Júnior olhou ao redor, procurando por Lucas. A dúvida apertava seu peito, mas a determinação prevalecia. Ele deve estar chegando, Júnior murmurou, dando passos nervosos enquanto apertava a mão de Mariana. Mas cada segundo parecia uma eternidade, até que finalmente avistaram a silhueta familiar de Lucas se aproximando. Vamos ser rápidos. Já há gente patrulhando a área. Lucas disse rapidamente, os olhos discretos como de um gato cauteloso. Enquanto caminhavam, Lucas distribuiu algumas roupas veladas. Precisamos nos misturar. Não é só a gangue que está atrás de vocês. A polícia também está no processo de investigação. Precisamos criar uma nova identidade. Júnior olhou para Mariana, a realidade do que estavam prestes a fazer começando a se acomodar em sua mente. E se não der certo? E se nos separarmos ao tentar isso? Perguntou, o medo agora tangível. Precisamos confiar um no outro, Júnior. Essa é a única opção que temos. Mariana rebateu com um brilho de firmeza em sua voz. O trio se moveu de forma furtiva através das ruas, cada esquina representando um novo risco. Júnior sentia seu estômago se torcer, mas a ideia de uma nova vida alimentava sua coragem. Finalmente chegaram a um carro com placas frias, estacionado em um local pouco visível. Lucas pegou a chave e, antes que pudessem entrar, um barulho de passos a deixou em alerta. Rápido, entrem! Lucas gritou, já abrindo a porta do veículo. Júnior era o último a entrar, mas quando ouviu a voz sinistra chamando seu nome, seu coração parou. Era uma voz que ele conhecia muito bem. Uma sombra do passado que agora ameaçava o futuro. Júnior, pare! Volte aqui! Ele virou a cabeça, o tempo parecia desacelerar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Mas deveria ele arriscar tudo de novo? O ar pesado no carro se tornara denso, quase palpável. Júnior sentiu o mundo ao seu redor se desvanecer enquanto encarava a figura que se aproximava. Era Mateus, um velho conhecido, mas não nem um pouco amigo. Nas memórias de Júnior, Mateus era a personificação das promessas quebradas e das traições. As rugas em seu rosto e o sorriso torto revelavam que aquele encontro não era fortuito. Você não vai a lugar nenhum, Júnior. Mateus disse com um tom de voz que misturava ameaça e desprezo. Júnior sentiu o coração bater descompassado, como se quisesse sair do peito. Uma centelha de pânico o fez hesitar. Mas, ao olhar para Mariana, que o observava com olhos cheios de ansiedade, ele encontrou uma força. Ele não poderia falhar agora. Lucas rapidamente se virou com o motor ligado, enquanto Júnior gritou, "Vamos!"
Ele forçou a porta para se fechar e o carro disparou, mas a sombra do passado não se contentaria em deixar-lhes escapar facilmente. Mateus correu atrás do veículo, gritando: "Vocês acham que podem simplesmente fugir? Eu vou encontrar vocês." As palavras ressonavam dentro do carro, misturadas com a adrenalina. Júnior precisava pensar rápido. Para onde iriam? Com a cidade sendo uma armadilha de perigos, cada esquina poderia esconder um novo problema. "Lucas, para onde? O que fazemos agora?" Sua voz saía quase como um sussurro, mas a tensão de sua pergunta cortava o ar como uma lâmina. "Eu conheço um lugar seguro," Lucas respondeu olhando pelo retrovisor. O frio na voz dele indicava que a situação estava se tornando crítica. "Vamos para a antiga loja de tinta. Ninguém frequenta lá e podemos nos esconder por um tempo." "É perto daqui?" Mariana perguntou, tentando manter a calma, mas seu olhar traía a ansiedade. "Sim, só mais alguns quarteirões," ele respondeu. Mas Júnior podia ver em seu rosto que cada segundo era uma eternidade. O carro passou em velocidade pelas ruas vazias, mas a sensação de estar sendo caçados era esmagadora. Júnior olhou pela janela, observando os edifícios escuros e as luzes piscando, como se estivessem dançando sob a pressão de seus pensamentos. Era tudo tão inerte em comparação com a tempestade que se formava dentro dele. Quando finalmente chegaram à loja de tinta, Júnior pulou do carro e fez questão de puxar Mariana para perto. "Vamos!" ele disse determinado. A porta rangia enquanto entravam, e o cheiro de tinta velha os envolveu. O lugar estava coberto por uma poeira espessa, como se ele mesmo estivesse esperando por sua volta. "Precisamos de um plano. Se Mateus nos encontrar..." Mariana começou, mas Júnior interrompeu. "Ele não vai nos encontrar," afirmou tentando banir o medo de sua voz. "Precisamos pensar na próxima jogada." Eles se instalaram entre prateleiras de tintas e pincéis e Júnior começaram a tentar traçar um plano. Mas a cada ideia que surgia, uma nova dúvida se instalava. O que deveriam fazer? Como se proteger? Júnior sempre teve a ideia de que sua vida, apesar das dificuldades, tinha um certo controle. Agora tudo parecia escapando de suas mãos, como areia fina. Como você conseguiu deixar Mateus? Como se desfazer de alguém assim? Mariana perguntou depois de um momento de silêncio. "Eu não sei. Eu só sabia que precisava." Júnior respondeu, a voz cheia de incerteza. "Precisava fazer isso por nós." O tempo passou, e o silêncio só era quebrado pelo som do vento do lado de fora. Naquele momento, Júnior deu-se conta de que não lutavam apenas contra Mateus, mas contra os fantasmas de suas vidas. Aquela guerra interna poderia ser tão perigosa quanto qualquer perseguição. "Júnior, e se formos pegos?" As palavras de Mariana cortaram seus pensamentos. "E se essa for a última vez que estamos juntos?" As lágrimas brotaram nos olhos de Júnior, mas ele não podia ceder à tristeza. "Nunca estaremos sozinhos, Mariana. Lutaremos. Sempre." Ela pareceu um pouco mais calma, e a troca de olhares fez o peso da mudança parecer um pouco mais leve. Mas o momento de tranquilidade foi rápido. Um barulho vindo do lado de fora fez Júnior congelar. Ele virou-se, o coração na boca. "Você ouviu isso?" Mariana assentiu, e a tensão cresceu novamente. O que quer que estivesse lá fora, poderia ser tanto a salvação quanto a condenação. Júnior respirou fundo, pronto para enfrentar o que estava por vir, mas a pergunta ainda ecoava. Eles estariam prontos para a verdade que os aguardava? O silêncio na loja de tinta se tornou ensurdecedor, e Júnior sentiu a tensão passando de seus músculos para o ar ao seu redor. O barulho que havia interrompido seu momento de introspecção não era mais que um leve arranhar nas paredes de madeira. Mas, para ele, cada som era como um grito de alarme, uma advertência de que o perigo poderia estar mais perto do que imaginava. "Júnior?" Mariana sussurrou, olhando para a porta. "E se for o Mateus?" Com o coração na garganta, ele se aproximou da janela empoeirada. Olhando para fora, mal conseguia distinguir as sombras que dançavam sob a luz tênue da rua. Mas em sua mente, as sombras ganhavam forma, a figura imponente de Mateus, com aquele sorriso sinistro que o deixava inquieto. "Precisamos nos esconder", ordenou Júnior, sua voz firme. Ele guiou Mariana até o fundo da loja, para uma seção onde as prateleiras estavam cheias de latas empoeiradas. "Fique aqui e fique quieta. Vou ver o que é." Ela hesitou, mas a determinação nos olhos de Júnior a fez acenar e se encolher atrás de uma pilha de caixas.
Com cuidado, Júnior se esgueirou pelo espaço apertado entre as prateleiras, cada passo medido para não chamar a atenção. O medo pulsava em suas veias como um segundo coração. Ele alcançou a porta da frente e a entreabriu. O vento gelado que entrava lhe deu um rolê ao redor, e ele olhou para a rua. Logo, uma motocicleta parou em frente à loja, e Júnior prendeu a respiração. O motorista retirou o capacete e Júnior sentiu seu coração afundar. Não era Mateus. Era um amigo seu, Tiago, que parecia tão surpreso quanto ele. Júnior, o que está acontecendo? Tiago perguntou rapidamente olhando ao redor, como se algo fosse saltar das sombras. Tiago, o Mateus está atrás de mim. Júnior respondeu, cada palavra despencando com a gravidade da situação. Estamos em perigo. Eu posso ajudar, Tiago disse, seus olhos acendendo com a familiaridade entre eles. Júnior estava aliviado por ver um rosto amigo, mas a situação não deixava espaço para celebrações. Precisamos sair daqui. Onde estão os outros? Estão esperando no meu carro. Tenho um plano. Tiago disse, conspirando com um olhar decidido. Então vamos. Precisamos ser rápidos. Ele gesticulou para Mariana, que estava observando de seu esconderijo, e juntos eles se prepararam para sair. A adrenalina queimava em seus corpos, enquanto Júnior pensava em como Mateus, conhecendo-os bem, poderia já estar ciente de seus movimentos. Enquanto se moviam rapidamente para fora, um eco distante fez o sangue de Júnior gelar. Um grito rasgado cortou o ar. A voz era inconfundível. Era Mateus, arrasando a calma da noite. Vocês não podem escapar de mim! Rápido! Gritou Júnior, puxando Mariana e Tiago para o lado, para longe da saída principal. Com a adrenalina lá em cima, eles correram para os fundos da loja, buscando outra rota. O coração de Júnior pulsava forte, enquanto aquele grito de Mateus ecoava em sua mente. Ele precisava se lembrar. Não era só uma questão de sobrevivência. Era sobre redenção. Sobre enfrentar os monstros que o perseguiam. A qualquer momento, Mateus poderia aparecer. Júnior, e se não conseguirmos? E se estivermos condenados a viver com isso para sempre? Mariana disse, a incerteza queimando em seus olhos. Não vamos deixar isso acontecer, ele respondeu, impulsionado por uma determinação que parecia não pertencer a ele. Precisamos fazer isso juntos. E enquanto buscavam uma saída, Júnior se sentiu voltando à luta, aquele lugar que prometeu deixar para trás. Ele sabia que não podia falhar. Mas no fundo, uma dúvida ainda o assombrava. Será que conseguiria enfrentar Mateus de uma vez por todas? Então, no mesmo instante em que viraram uma esquina, um barulho ensurdecedor quebrou o ar. Um tiro. E tudo ao redor deles se congelou em tempo. Júnior parou, seu corpo estancado em um campo de tensão. O tempo parecia ter parado. O que viria agora? E como enfrentaria o que o aguardava? O impacto do tiro reverberou na mente de Júnior como um eco ensurdecedor. Ele parou, congelado, o coração batendo acelerado no peito. Mariana e Tiago estavam ao seu lado, suas expressões. Entre o pânico e a impossibilidade de reagir, Júnior se sentia preso em uma armadilha invisível. O que tinha acontecido? Temos que ir. Agora! Tiago murmurou, quebrando o feitiço. A urgência em sua voz foi um antídoto contra o paralisante medo. Júnior agarrou Mariana pelo braço, puxando-a para dentro do labirinto de prateleiras, onde as latas de tinta empoeiradas pareciam ser as únicas testemunhas silenciosas de sua luta. A mente de Júnior fervilhava com pensamentos desencontrados. Onde está Mateus? Ele realmente iria nos matar? E acima de tudo, o que ele faria aos que estavam esperando no carro? As perguntas se acumulavam como um peso em seu coração, mas ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Ao se afastarem da área principal, um novo barulho cortou o silêncio. Passos. O som era pesado e determinado, ecoando pela loja de tinta. Era ele. Cala a boca, Júnior. Você não pode se esconder para sempre. A voz de Mateus retumbava, como um trovão prestes a desabar. O desespero subiu e tomou conta de Júnior. Ele sabia que aqueles momentos eram decisivos, a linha entre ser um sobrevivente ou a próxima vítima. Para onde vamos? Mariana perguntou, a voz trêmula, os olhos arregalados. Tem que haver uma saída nos fundos. Júnior respondeu, tentando manter a calidez em sua voz. Ele não poderia mostrar fraqueza. Precisava ser forte, mesmo quando a situação parecia insustentável. Eu conheço este lugar. Eles correram mais, passando por prateleiras, caixas e um caos de cores, onde o cheiro da tinta misturada à poeira parecia preenchê-los de uma confusa nostalgia.
Era ali que Júnior havia passado tardes de sua juventude, longe das ameaças da máfia, longe de Mateus. O que havia mudado? O que o tinha levado a este ponto? A última curva os encaminhou para um corredor estreito, que dava acesso a uma porta nos fundos da loja. Júnior empurrou a maçaneta apenas para perceber que estava trancada. A angústia cresceu. O som dos passos se aproximava mais e mais, um prenúncio da catástrofe. Venham! Tiago disse, olhando para um canto lateral. Vamos por ali. Ele apontou para uma abertura entre as prateleiras. Júnior hesitou, mas não tinha escolha. Seriam uma equipe ou não seriam nada. Eles correram, se enfiando naquele buraco apertado. As latas de tinta eram barreiras, mas também eram aliadas, abafando os sons. Cada passo ecoava como um desafio à sorte. No entanto, a consciência da proximidade de Mateus os mantinha alertas e acelerados. Se conseguirmos sair, o que faremos? Mariana perguntou, estendendo a mão para tentar segurar o de Júnior. O Mateus não vai parar até nos encontrar. Temos que ir ao carro de Tiago. Assim que sairmos, vamos direto para lá. O plano não era perfeito, mas era o único que tinham, e isso já era suficiente. Finalmente, eles alcançaram o fim do corredor. A luz da rua banhou seus rostos, e Júnior respirou aliviado por ver a saída à frente. É agora ou nunca! Tiago gritou, empurrando a porta. Eles saltaram para fora, mas antes que pudessem dar um passo, um grito cortou a noite. Parem! Era Mateus. E o olhar denso dele parecia prometer uma tempestade. Júnior congelou novamente. A adrenalina despejava em sua corrente sanguínea e um pensamento se tornou claro. Não havia mais como voltar. Estava diante da luta que sempre temeu. Com o olhar fixo em Mateus, ele perguntou para si mesmo. Se não enfrentasse agora, quando teria coragem para isso? E então, no momento crítico em que Mateus se aproximava, Júnior percebeu que sua vida dependia não apenas de escapar, mas de realmente se enfrentar. O que ele faria? Júnior respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Olhar para Mateus era como encarar um espelho distorcido, refletindo toda a dor e traumas do passado. Mas havia algo mais nesse olhar. Havia determinação. Ele não ia deixar essa história acabar assim. Mariana, fica atrás de mim! Júnior disse, sua voz firme. Ele sentia que essa não era apenas uma luta externa, mas também uma batalha interna. A luta pela sua própria identidade. O peso de suas decisões anteriores pairava sobre seus ombros, mas agora ele se sentia mais leve. Mateus avançou, uma sombra que parecia se espelhar em cada passo. Você realmente acha que pode me ignorar, Júnior? Eu sempre estarei aqui, o seu passado nunca vai embora. A voz dele era como um veneno, e cada palavra parecia corroer as esperanças que Júnior começava a construir. Eu não sou mais quem você pensa que sou, Júnior respondeu, o olhar fixo, desafiador. Ele lembrou-se de Mariana, do apoio dela, da força que encontrou ao lado dela. Um ponto de luz no meio da escuridão. Mateus parou a poucos passos, medindo o terreno antes de atacar. Ah, mas você ainda está preso na sua jaula de ferro, um lugar onde a dor e a culpa reinam. Você não pode mudar isso. Ele sorriu, um sorriso que era mais uma careta de desprezo. Eu estou mudando. Júnior falou com uma clareza que o surpreendeu. E isso começa agora. Em um movimento rápido, ele olhou para Tiago, que ainda estava do seu lado, e fez sinal para que eles se preparassem. Quem estava caçando era também caçado. Antes que Mateus pudesse reagir, Júnior avançou em sua direção. A adrenalina o guiou e ele se sentiu mais vivo do que nunca. De repente, tudo o que ele queria, todas as decisões que o levaram àquele momento, se condensaram em um ponto. Era questão de vida ou morte, e ele escolheu viver. Mateus hesitou, surpreso com a ousadia, mas logo se recompôs e partiu para cima de Júnior. O impacto foi dramático, mas Júnior estava preparado. Ele desviou do golpe e empurrou Mateus para trás, a força de sua decisão carregando-o. A luta que se seguiu foi intensa, a tensão cheia de memórias, de ressentimentos e de uma vontade de libertação. Júnior se lembrou de Mariana, de tudo que eles enfrentaram juntos. Cada soco e cada empurrão trazia consigo a esperança que havia encontrado nela. Eles não eram apenas agora fugitivos, eles eram sobreviventes. Os sons da luta ecoavam pela rua. Mariana e Tiago observavam como uma tempestade enquanto Júnior trocava socos com Mateus, sua fúria aliada à coragem de alguém que estava finalmente se libertando.
Então, finalmente, em um movimento preciso, ele desferiu um golpe que derrubou Mateus. O homem caiu, surpreso e ofegante, a indignação marcada em seu rosto. "Você não me controla mais!" Júnior exclamou, olhando para cima, como se a liberdade estivesse começando a atravessar seu caminho, iluminando o futuro. Enquanto Mateus tentava se levantar, Júnior dirigiu-se a Mariana e Tiago. "Agora!" disse com um tom urgente. Eles não podiam perder tempo. A batalha era tão interna quanto externa. O passado ainda os perturbava, mas já não os controlaria. Os três correram em direção ao carro. A adrenalina pulsava como um hino em seus corações. Ao entrarem, sentaram-se quase em silêncio, o peso da luta ainda presente. Mas a vitória estava em seus rostos. "Agora é só pegar a estrada e seguir em frente", disse Tiago, tentando quebrar a tensão. Júnior olhou para Mariana ao seu lado e, pela primeira vez, viu uma nova vida à sua frente. Poderia não ser fácil, mas havia amor, havia esperança. Com o motor ligado e as luzes acesas, eles partiram. A cidade desaparecia de trás deles, enquanto Júnior sentia o peso do passado sendo deixado para trás, como uma sombra que não o seguia mais. O caminho à frente era incerto, mas eles estavam juntos. A promessa de um novo começo era palpável, e a liberdade poderia finalmente ser deles, não como uma ideia distante, mas como uma realidade a ser vivida na medida certa, um passo de cada vez. As ruas se afastavam enquanto Júnior apertava a mão de Mariana. "Estamos juntos, celebrando o que está por vir." E assim, em meio ao vazio da noite, eles seguiram em frente. Júnior finalmente se sentia livre, não apenas de Mateus, mas de todas as correntes que o prendiam. A cada milha percorrida, ele descobria que a vida era mais do que poder. Era sobre amor, escolha e o caminho do coração, um passo a cada vez. Agora é a sua vez de fazer uma escolha. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando histórias emocionantes. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio.